Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu estou aqui para passar a função C, explicar para vocês aí de como funciona a função C. A função C é dividida em 3 partes, então a primeira parte é a parte lógica dela, onde a gente faz a pergunta, né, para o Excel, onde a gente monta essa parte lógica. A segunda parte é a parte onde a mensagem que a gente quer que apareça na tela, caso aquela minha primeira pergunta dê uma resposta positiva, e a terceira parte é caso essa resposta dê uma resposta negativa. Um exemplo muito conhecido, que é o primeiro exemplo, que é o que eu vou passar daqui a pouco para vocês aqui, é o exemplo do boletim escolar. Então, por exemplo, a parte lógica é o que? A parte lógica é: se a minha média for maior ou igual a 7, o que eu vou estar? Nesse caso eu vou estar aprovado. Então, se a minha média for maior ou igual a 7, eu vou estar aprovado. Caso contrário, se ela for menor que 7, eu vou estar reprovado. Então eu tenho duas possibilidades: aprovado ou reprovado. E a minha condição para eu estar aprovado tem que ser, a minha média deve ser maior ou igual a 7. Tá? Então a função C é uma função amplamente utilizada para muitas situações, e esse exemplo do boletim escolar é o primeiro exemplo que eu passo porque realmente ele é mais fácil de a gente entender, tá? Então é por isso que eu começo explicando esse exemplo do boletim escolar, tá? Eu vou passar agora aqui na tela do computador, e para a gente verificar, vamos para o Excel, que aí fica mais prático aí de eu explicar para vocês, ok? Vamos lá? Então aqui na tela do computador a gente tem o Excel já aberto, e eu vou fazer uma simulação. Então, por exemplo, eu vou escolher qualquer célula que eu quiser para colocar uma média, né? Essa célula eu defino ela para eu sempre ir trocando a minha média depois que eu tiver a minha função pronta. E então pode ser qualquer uma, tá? Então eu vou nomear aqui a F4, que vai ser o local onde eu vou colocar minha média. Eu vou colocar até uma corzinha aqui para a gente não se perder. Então aqui nessa F4 é onde eu vou colocar minha média. Eu coloco aqui uma média qualquer, vou colocar uma nota 8,5, tá? E vamos escolher um outro local aqui para fazer essa função C. Eu vou escrever aqui resultado, tá? Resultado, beleza? Ou melhor, né? Situação é melhor, tá? E aqui, ou seja, nessa F8, que eu também vou deixar de outra cor aqui, vou só aumentar um pouquinho isso aqui. Aqui é onde eu vou fazer minha função C. Então, como é que funciona? Eu começo qualquer função, qualquer fórmula dentro do Excel funciona de igual. Então, aqui também não poderia ser diferente, tá? O nome das funções dentro do Excel eu também não preciso necessariamente colocar em maiúscula. Posso colocar uma letra maiúscula, outra minúscula, ou tudo maiúsculo ou tudo minúsculo, independente. O que eu não posso ter são espaços, tá? Então, por exemplo, olha só. Então eu coloco aqui o sinal de igual, C, e abro parênteses. Esse é o início da função. Notem que aqui, ó, quando eu coloco igual C, abro parênteses, o Excel já mostra para mim a composição da função C, tá? Então, olha só, o que está em negrito aqui é o teste lógico, ou seja, ele está aguardando para eu colocar, para eu criar esse meu teste lógico, que eu falei antes, que é o quê? Se a minha média for maior ou igual a 7, tá? Então, essa é a minha primeira parte. Quando eu terminar de fazer o teste lógico, vem um ponto e vírgula. As três partes do Excel são divididas por ponto e vírgula. Então eu fiz o meu teste lógico, coloquei o ponto e vírgula. Automaticamente o Excel já vai mudar essa parte aqui, ó, onde está valor C verdadeiro, ele vai colocar em negrito, porque ele vai entender que ali agora é o que eu preciso fazer. E depois que eu terminar o valor C verdadeiro, eu vou colocar outro ponto e vírgula, e aí automaticamente o valor C falso vai ficar em negrito, tá? Porque isso quer dizer que é a última parte da minha função C. Ok? Vamos lá então? Vamos fazer o teste lógico agora da função C, tá? Para esse exemplo do boletim escolar. Então eu coloco o quê? Eu preciso testar a minha média. Então eu vou colocar aqui, eu vou clicar onde está a minha média. Ou seja, eu vou clicar aqui no 8,5, tá? Então eu cliquei, apareceu obviamente o F4, porque é onde essa média está.
O sinal de maior ou igual. Sempre vão os dois sinais, porque se a pessoa tirar 7, ela está aprovada. Se eu não usar o igual, isso quer dizer que o quê? Que só se ela tirar uma nota acima de 7. Então, por isso que eu devo colocar o sinal de igual, porque é maior ou igual a 7. Então, por isso vão os dois sinais. E aqui depois eu coloco 7, tá? Então, ó, fica maior ou igual a 7, tá? Eu vou colocar aqui, vou até colocar uma lupa aqui, ó, que fica legal pra gente, até para ver melhor aqui, ó. Opa, agora ficou melhor, olha só, tá? Então, se a minha média, que é o F4, for maior ou igual a 7, beleza, esse é o meu teste lógico. Notem o que vai acontecer agora quando eu colocar o ponto e vírgula. Ó, ele pulou aqui, ó, para o valor se verdadeiro. Agora ele está esperando, ele está aguardando, o Excel está aguardando a gente colocar agora aqui o que você quer que apareça na tela caso esse meu teste lógico dê uma resposta positiva. Ou seja, o que eu quero que apareça na tela se a minha média for maior ou igual a 7. O que eu quero que apareça? Aprovado. Então, essa palavra eu tenho que colocar na minha função entre aspas duplas, tá? Então, eu vou segurar o Shift e vou apertar aspas duplas. Então, olha só como é que vai ficar. Shift, aspas, e eu escrevo essa palavra, aprovado, certo? E coloco um ponto e vírgula. Olha o que vai acontecer. Ele já foi lá para o valor se falso, tá? Ou seja, ele está aguardando, então, agora para a gente colocar o valor caso o meu teste lógico dê uma resposta negativa. Que no caso aqui vai ser o quê? Se eu não estou aprovado, eu vou estar reprovado, certo? Então, olha só, abro aspas novamente. Todas as palavras ou o que eu quiser que apareça na tela dentro da função C precisa estar entre aspas, tá? Então, abro aspas, reprovado e fecho aspas. E no final eu escolho se eu quero fechar ou não o parênteses, tá? Então aqui fecho o parênteses e a minha função está pronta. Notem aqui, ó, que ela é dividida realmente em 3 partes e cada divisão é dividida por um ponto e vírgula. Então esse é o teste lógico. Se eu selecionar aqui o valor se verdadeiro, o Excel já mostra aqui em negrito também, vem um ponto e vírgula e vem o valor se falso, ok? Vou apertar um Enter, olha só o que vai acontecer. Aprovado? Por que apareceu aprovado? Porque a minha média nesse momento é 8,5 e 8,5 é maior do que 7. Agora vamos fazer um teste, eu vou mudar a média, eu vou colocar uma média menor que 7 e vocês vão ver o que a função C faz. Vou lá no 8,5, vou colocar aqui, o pessoal não estudou direito, tirou 5,5, então 5,5 e olha só, reprovado, automaticamente. Porque a função do C, ela toma uma decisão entre as possibilidades na função. Nesse momento, a gente criou uma função do C com 2 possibilidades, aprovado ou reprovado. Então, por isso que ele vai tomar sempre essas 2 decisões, dependendo da minha média. Então, agora, se eu voltar a colocar uma média acima de 7, o que vai acontecer? Vou colocar aqui 9 e vou apertar um Enter, aprovado. Ok? Então, ele toma essa decisão. A função do C é dividida em 3 passos, né? Esse aqui é o primeiro passo. O segundo passo é uma função C que a gente chama de função C aninhada, onde eu coloco vários Cs dentro do outro, isso me dá mais possibilidades. E tem a terceira parte, que é a função do C com o operador lógico E, onde eu consigo fazer intervalos de valores. Eu consigo fazer, por exemplo, se a pessoa recebe um salário de 1.000 até 2.000 reais, eu quero descontar 5%, por exemplo, desse salário dele. Vocês entendem? Então, é isso que eu consigo fazer com essa função C com o operador lógico E. Mas esse é o terceiro passo. A gente ainda tem a função C aninhada depois desse primeiro C aqui. Certo? Então, pratiquem bastante, façam outros exemplos. Eu vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo também outros tipos de exemplos que vocês podem fazer. E a função C é prática, mas é uma baita função. Tranquilo? Valeu, galera. A gente se encontra em sala.